Minha esposa morreu de câncer há 4 meses, após lutar por quase 3 anos contra a doença. Foram anos difíceis, marcados por sofrimento, dedicação e por uma relação complicada com meu enteado, Murilo. Ela era mãe solteira quando nos conhecemos e seu primeiro marido havia morrido num acidente de carro, deixando Murilo órfão de pai aos 6 anos. Quando entrei na vida deles, Murilo tinha 11 e deixou claro, desde o início, que não me queria por perto. Apesar de todo o esforço, nosso relacionamento nunca evoluiu bem. Minha esposa e eu namoramos por mais de 1 ano antes de casarmos, mas esse tempo não foi suficiente para quebrar a resistência de Murilo. E não ajudava o fato de que os avós paternos dele, Jorge e Patrícia, me tratavam com frieza e desprezo. Eles tinham ajudado minha esposa nos momentos mais difíceis após a morte do marido anterior, cuidando de Murilo enquanto ela tentava se reerguer financeiramente. Por tudo isso, ela se sentia em dívida com eles, mesmo depois de casados. Cortar laços com os avós nunca foi uma opção. Minha primeira interação com Jorge e Patrícia foi em uma peça da escola. Estendi a mão para Jorge e ele simplesmente a ignorou. Patrícia me deu um aceno frio e seguiu para abraçar Murilo. Minha esposa se desculpou, envergonhada, mas eu disse que compreendia, pois a perda do filho ainda era recente e o instinto protetor deles em relação ao neto era natural. Mesmo assim, com o tempo, assumi todos os papéis de um pai. Levava Murilo à escola, ajudava com as tarefas, preparava refeições, assistia seus jogos e cuidava da casa. Em troca, recebia a frieza. Qualquer tentativa de impor regras era rebatida com a frase: "Você não é meu pai." Certa vez, quando ele chegou em casa após o toque de recolher e eu o castiguei, ele gritou isso de novo e correu para ligar para os avós. Em 20 minutos, Jorge estava me ligando, furioso. Apesar dos anos, a relação entre nós nunca melhorou de fato. Quando Murilo completou 15 anos, se recusou a ir conosco nas férias em família e ficou com os avós. Eles o levaram para visitar o túmulo do pai e outros lugares importantes. Quando voltamos, ele estava ainda mais distante. Durante o ensino médio, Murilo se tornou tolerante, o que já era um progresso. Era distante, mas pelo menos deixava de lado a hostilidade aberta. Minha esposa ainda tentava nos aproximar, organizando jantares ou passeios, mas ele sempre inventava desculpas para não participar. A verdade é que, com o tempo, aceitei que talvez nosso relacionamento não passasse da mera convivência. Tudo mudou quando minha esposa foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 3. No início, ela tentou continuar trabalhando, mas a doença avançou rápido, e logo tive que assumir todas as responsabilidades, cuidar dela, administrar a casa, controlar as finanças. Murilo, já perto da faculdade, parecia mais focado em sua própria vida. Ainda assim, no dia do diagnóstico, ele ficou sentado ao meu lado por horas. Não falamos nada, mas aquele silêncio compartilhado foi um raro momento de conexão. A esperança de reconciliação, porém, durou pouco. Murilo quis frequentar uma universidade cara em outro estado, mesmo com nossa situação financeira apertada. Quando minha esposa tentou convencer ele a escolher uma escola mais acessível, ele a acusou de não se importar com seu futuro. Isso a abalou profundamente. Para evitar mais estresse, ofereci um acordo a ele: eu pagaria as mensalidades e os custos de moradia, desde que ele fosse gentil com a mãe e não a sobrecarregasse emocionalmente. Ele aceitou na hora, e ainda pediu um apartamento fora do campus, alegando que os dormitórios eram barulhentos. Apesar de tudo, Murilo cumpriu sua parte. Durante os últimos anos de vida da minha esposa, ele esteve presente, se sentava com ela, trazia presentes da faculdade, mostrava fotos, compartilhava vídeos. Chegou até a organizar passeios virtuais para os museus que ela queria conhecer. Tudo isso deu muita alegria a ela. Nunca contei a ela sobre o acordo, ela acreditava que os avós estavam arcando com os custos da faculdade. Preferi manter esse mal-entendido para proteger ela. Quando sua saúde piorou, tirei licença do trabalho para cuidar dela integralmente. Nossas economias sumiam com os gastos médicos. Ainda assim, nunca mencionei o peso financeiro do apartamento de Murilo. Durante a última semana de vida dela, Murilo voltou para casa, mas manteve distância de mim, como sempre fez. Ele passava o tempo com a mãe e saía do quarto quando eu entrava. Foi só na véspera do funeral que algo inesperado aconteceu.
Ele entrou na cozinha, olhou para mim por um instante e me agradeceu por cuidar dela. Depois me abraçou e chorou. Aquela foi a primeira vez que compartilhamos nossa dor como família. No funeral, ele me ajudou com os preparativos, permaneceu ao meu lado o tempo todo e, no dia seguinte, pediu desculpas por tudo. Disse que sentia medo de perder a conexão com o pai e descontou isso em mim. Admitiu que o recente esforço de aproximação começou por obrigação, mas que, com o tempo, passou a sentir algo real. Aquilo me tocou profundamente. Após o funeral, Murilo ficou por mais 3 semanas em casa. Conversamos, cozinhamos juntos, pela primeira vez, compartilhamos momentos genuínos. Quando voltou à universidade, continuou ligando regularmente e vinha me visitar nos fins de semana. Começou a me perguntar sobre meu trabalho, a compartilhar suas aulas, até preparou o jantar algumas vezes. Nosso relacionamento parecia se transformar em algo real. Foi então que, durante uma visita, tudo mudou novamente. Murilo estava no banho quando entrei no quarto para pegar um carregador. Um papel dobrado saía da mochila dele. Reconheci a caligrafia da minha esposa de imediato. Apesar da hesitação, a curiosidade foi mais forte, e eu li a carta. No início, ela falava sobre o quanto estava feliz que Murilo estava passando tempo com ela. Mas o segundo parágrafo me paralisou. Minha esposa pedia para que ele tentasse se reaproximar de mim após sua morte. Dizia que, por estarmos com dificuldades financeiras, e por saber que os avós dele não estariam presentes para sempre, criar um vínculo comigo seria do interesse dele. Ressaltava que eu era um homem bom, que cuidava dele, e que ele não deveria se afastar da única figura paterna que lhe restava. A parte sobre mim estava toda riscada com marcas de caneta raivosa. A força dos traços rasgou o papel em alguns pontos. Quando Murilo saiu do banheiro, confrontei ele com a carta. Ele ficou em silêncio por um instante, depois sentou na cama e explicou. Disse que, quando leu a carta pela primeira vez, ficou indignado com a ideia de que sua relação comigo deveria ser baseada em interesse. Por isso rabiscou a parte da carta que falava de mim, num acesso de raiva. Mas que entendeu o que a mãe quis dizer. A princípio, ele me procurou por ela. Depois, passou a enxergar meu valor por si mesmo. Ele me implorou para acreditar em suas palavras. Disse que não era mais o mesmo garoto amargurado e que queria manter o vínculo comigo. Eu quis acreditar, mas depois de tantos anos sendo rejeitado e de uma mudança tão repentina coincidir com minha ajuda financeira, fiquei confuso. Pedi que ele fosse para a casa dos avós até o dia do voo. Ele chorou, protestou, mas insisti. Nos 2 dias seguintes, pensei muito e então decidi aplicar um teste. Mandei uma mensagem dizendo que estava disposto a perdoar o passado, mas que, dali em diante, ele teria que arcar com suas próprias despesas universitárias. O que Murilo não sabia era que, em nosso testamento conjunto, eu e minha esposa havíamos deixado recursos para ele, dinheiro e joias de família. Ele desconhecia isso. A resposta de Murilo à minha mensagem foi imediata. Primeiro, tentou ligar. Depois, vieram dezenas de mensagens ao longo da semana. Ele dizia que não se importava com o dinheiro, que só estava sobrecarregado de dor e medo. Pedia, quase implorando, que eu não cortasse o apoio. Ele escrevia coisas como: perdi minha mãe, não me deixe perder você também, e até, sei que fui terrível com você por anos, mas estou tentando mudar. Eu li aquelas mensagens com o coração apertado, por isso decidi conversar com alguns amigos. Um deles me disse que talvez a motivação inicial dele tenha sido interesse, mas o desespero agora poderia indicar sentimentos reais. Decidi, então, responder. Disse que minha decisão era definitiva, ele teria que se tornar financeiramente independente, mas que eu estaria presente emocionalmente, se ele quisesse continuar a construir algo entre nós. 7 dias se passaram sem resposta. Murilo tinha uma visita programada para o fim de semana, e eu normalmente comprava suas passagens. Desta vez, não comprei. Mas, para minha surpresa, ele veio mesmo assim, com a própria passagem. Quando abri a porta, ele me abraçou, chorando. Estava com olheiras profundas e roupas amassadas. Estava exausto, mas determinado. Conversamos por horas. Ele admitiu que o parágrafo da carta o havia irritado, parecia que sua mãe o pressionava a me usar.
Mas, nos dias que se seguiram, ele entendeu que minha exigência não era injusta. Revelei que havia dinheiro reservado para ele em nosso testamento. Disse que poderia ajudar ele com parte desse valor até ele encontrar um emprego. Para minha surpresa, ele recusou. Queria conquistar sua independência com as próprias mãos. Passamos o fim de semana traçando planos de emprego e orçamento. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente orgulhoso dele, não por obrigação, mas por admiração genuína. Mas a calmaria foi interrompida dias depois, quando recebi ligações furiosas de Jorge e Patrícia. Eles haviam descoberto que Murilo estava trabalhando e me acusaram de ter forçado ele a isso. Quando tentei explicar, não me ouviram. Me acusaram de querer todo o dinheiro para mim, de sempre ter odiado Murilo. Desliguei e os bloqueei. Liguei para Murilo para entender o que houve. Ele me contou que mencionou casualmente aos avós sua decisão de buscar independência. Eles ofereceram aumentar sua mesada, mas ele recusou. Jorge e Patrícia presumiram que eu estava por trás da decisão e reagiram com agressividade. Murilo quis intervir, mas pedi que focasse na faculdade e no emprego. O conflito com os avós teve um efeito colateral inesperado, me libertou de qualquer obrigação de continuar mantendo contato com eles. Nosso relacionamento, depois de tantos anos de conflito, finalmente estava se tornando algo real, não mais baseado em dinheiro, obrigações ou culpa. Murilo voltou a me visitar 2 vezes desde então. Na primeira, trouxe a notícia de que havia conseguido um emprego de meio período. Não era muito, mas cobria seus gastos diários. Sentamos juntos para revisar seu orçamento. Mesmo com esses avanços, ele ainda não teria como pagar a mensalidade. Lembrei ele mais uma vez do dinheiro que sua mãe tinha deixado reservado. Ele recusou de novo. Disse que havia se inscrito em mais de 20 bolsas estudantis e até considerava pegar um empréstimo. Ele me mostrou planilhas organizadas, com prazos e requisitos. Vi nele um nível de responsabilidade que jamais imaginei. Pouco depois, aconteceu algo ainda mais surpreendente. Murilo ligou para os avós, pela primeira vez, impôs limites claros. Pediu que parassem de interferir em suas decisões e deixassem de atacar nossa relação. Jorge e Patrícia reagiram mal, disseram que eu o havia manipulado e ameaçaram cortar sua mesada. Ele disse que eles poderiam ficar com o dinheiro e desligou. Mais tarde ele me contou que os avós sempre fizeram ele se sentir como se ele tivesse que escolher entre eu e a memória do meu pai. Suas palavras me emocionaram. Nunca imaginei que ouviria algo assim dele. A dor de ter perdido minha esposa continua imensa. Mas, no meio do luto, algo inesperado aconteceu, ganhei um filho. Não da forma tradicional, nem da forma que esperei durante anos. Mas de um jeito genuíno, construído com honestidade, lágrimas, confrontos e reconciliações. Ainda estamos aprendendo a nos entender. Ainda temos feridas. Mas, pela primeira vez, acredito que podemos caminhar juntos, não por obrigação ou conveniência, mas por escolha. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!